de Deus. Que você que esteja escuta desse som, até onde a voz desse humilde jovem chegar, que você abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Aqueles que estão sentados dentro de casa, aqueles que estão deitados numa rede, aqueles que estão num barco sentado, aqueles que estão sentados no rancho, aqueles que estão drobados em cima de uma moto. Abre seu coração para receber a palavra de Deus. Eu sou pequenininho, mas o meu Deus é tão grande. E toda a honra e toda a glória é para Ele. E tudo em cima dessa terra e em cima do céu é dele. E para Ele são todas as coisas. Tive o convite do irmão Pedernés, missionário, me convidou para vir fazer uma pregação da palavra de Deus aqui na Pedreira, aonde eu tenho vindo direto aqui na Pedreira, aonde quase eu fui criado aqui na Pedreira. Certo que não sou filho de Porto Rico, mas tenho Porto Rico como a minha terceira cidade, e abracei Porto Rico. E hoje me encontro aqui para pregar a palavra de Deus. Eu não venho pregar só rosa, eu venho pregar também espinho. Eu não venho pregar chave de carro e nem chave de casa, que isso é coisas, isso vai ficar. Eu venho pregar para você se arrepender. E quanto tem tempo, né? Então, meus irmãos, vamos preparar nossos ouvidos e vamos abrir as nossas mentes, porque Deus, Ele é grande, 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 é Deus de Israel. Aquele que tiver uma Bíblia na sua casa e quiser confirmar, é só você abrir sua Bíblia agora em Isaías 43, 13. Amém. Pode tirar só um pouquinho. Se você puder abrir sua Bíblia aí em Isaías 43, 13. Creio que é uma palavra conhecida, que todos já conhecem, mas nem todos estão esperando. Talvez a gente espera por outras pessoas. Talvez a gente espera por um vizinho trazer um prato de comida. E Deus? Por que nós nos esperamos Deus todo dia? Então a palavra diz em Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu sou. Antes que o monte se formasse, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Aí fica a pergunta, né? Olha como é que diz: agindo eu, quem impedirá? Agora nós entramos na palavra, né? Quanto de nós, antes que estamos aqui na retaguarda, tem o irmão Gélio, tem o irmão de Leon, né? Tem o irmão William, tem a irmã Maricota, tem a missionária ali, tem outra missionária, como? Irmã Eli, Diana, a irmã esposa do irmão Pedernés. Quantos de nós, tem vez, não nascemos nos berços evangélicos, mas nós corrimos e quanto nós tivemos a oportunidade? Meus irmãos, aqui a palavra de Deus, ela está dizendo ao nosso coração, que antes que tivesse esse mundo, Jesus já tinha escrevido uma história sua, não minha, mas sua, né? Então você tem a escolha hoje de buscar a presença de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz: antes que houvesse o dia, eu sou. Não é eu, Roberval, é Deus. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, Jesus já lhe conhecia. Então, meus irmãos, se você prestar bem nessa palavra, ela vai falar bem fundo ao nosso coração, irmão Pedernés, né? Porque tem vezes a pessoa só quer buscar Jesus com interesse em bens materiais, aonde a traça e o ferrugem consome e o ladrão vem
e rouba. Por que que a palavra de Deus diz: prepara o que tu tem para ninguém vir e te roubar? O que é que você acha que você tem mais de valor? É um carro? O que é que você acha que você tem mais de valor? É uma casa? Ou o que você acha que você tem mais de valor? Uma poupança? O que você tem de valor é a sua alma. Que quando nós morremos, o nosso corpinho bonito vai para o cemitério. Mas nós temos uma alma. E se nós morrer hoje, quem que vem buscar a nossa alma? Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Existia 2 homens em cima dessa terra, mas tinha mais. Mas a palavra de Deus diz que um era rico e o outro era pobre, cheio de lepra, do coco da cabeça aos pés. E quem limia ele? Os cachorros. Ele mendigava onde? Na mesa do rico, para cair aquele falerinho, aquele restinho de comida. E os cachorros vinham e disputavam com ele, limbiam ele, tomavam dele. Mas chegou o dia dos 2 morrerem. O rico fazia o quê? O rico fazia altas festas, se vestia de púrpura, se vestia das melhores roupas de linho, tinha dinheiro, mas não tinha Jesus. O rico pobre era leproso, não tinha dinheiro, mas tinha quem? Jesus. O que adianta o homem ter tudo e não ter Jesus? Aí o que acontece? Chega o dia dos 2 morrerem. A palavra de Deus diz que foi os anjos que vieram buscar. Olha como é, que quando o servo de Deus morre, quem vem buscar, irmão Pedernés? Um anjo. E quando o outro morre, quem que vem buscar ele? O que vocês acham, meu? A palavra de Deus não diz, mas para a gente dá para acreditar que é o Satanás que vem buscar ele, os seguidores do danadão lá, que vem buscar ele. Então por isso que nós temos que saber, se nós morrer sem Deus, olha como é a pergunta: se nós morrer sem Deus, o nosso corpinho vai para o cemitério e a nossa alma? Quem que vem buscar a nossa alma? Quem está preparado? Quem está se preparando? Cara, se você soubesse que a hora o ladrão chegasse na sua casa, você se preparava. Eu estava conversando com meus amigos ali e disse para ele: rapaz, se você soubesse que você fosse morrer hoje, aí me preparava. Ou se você fosse amanhã morrer, me preparava hoje. Então a palavra de Deus está dizendo: se prepare. Isso também não é só para quem está lá no mundo não, meus irmãos. É para nós. Para nós estar preparados quando Jesus nos chamar. Então a palavra de Deus diz: a honra e a glória é dele, e tudo é para ele, eu sirvo ele, E por isso que a palavra de Deus diz para nós nessa tarde: quem vem buscar a sua alma se você morrer sem Deus? Então quando esse jovem chegou no seio de Abraão, ele foi recebido pelo pai Abraão. Mas quando o jovem rico chegou lá no Hades, olha o Hades, sofrimento. Olha o Hades sem água. Olha o Hades, tormento. Olha o Hades, fogo. Olha o Hades, ternura, quente. Mas ele disse para quando ele levanta os olhos para o céu, ele vê quem lá? Lázaro e pai Abraão. Olha como ele é. Aqui na terra ele mandava, lá ele pediu: ô pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedinho dele na ponta da água e coloca aqui na minha boca, porque eu estou em tormento. Então, meus irmãos, o que eu tenho para dizer para nós nessa tarde, para nós, aquele você que está afastado aí na boca de fumo, você que está aí no bar, você que está na prostituição, quem, se você morrer hoje, quem vem buscar sua alma? Meus irmãos, nós temos que saber que nós temos uma alma, e essa alma, se morrer sem Deus, ela vai sofrer para a vida eterna. Então ele diz para Lázaro, para pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedinho dele aqui e tocar na minha boca, porque eu estou em tormento. Olha como é doído, tormento, Eu creio aqui, trazendo agora para nós. Eu creio que quando nós vamos assar um peixe, que nós esquecemos daquela brasa lá, que nós garra bem em cima dela. Quem não pula? Eu já coloquei o dedo na boca.
Rapaz, quando eu penso umas horas, vira uma bolha. E enche d'água e dói depois que espoca. Quantas pessoas estão de coração ferido, meus irmãos? Quantas pessoas estão com a alma ferida, a alma angustiada, o coração ferido, mas não quer se render aos pés de Deus. Prefere ser mula. Prefere ser o cavalo do Satanás, mas não quer se render a Deus. Porque não é fácil. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas temos bom ânimo, né? Jesus venceu e nós somos mais do que vencedor, mas para isso nós temos que buscar, né? A palavra de Deus onde no engenho ali em Isaías 55 versículo 6, né? A palavra de Deus diz: buscar e quando se pode achar. Quem? Deus. Invocar enquanto está perto. Quem? Deus. Quer se morrer, vai invocar? Como? E ele vai mais longe. Essa foi a palavra que Deus tocou no meu coração hoje, quando o irmão me Perenés convidou para vir, né? Eu não posso negar de trabalhar para Jesus. Onde Jesus me tirou do crack, aonde Jesus me tirou da cocaína, da prostituição. Se eu não falar de Deus, eu vou falar de quem? De quem? Cada um que estão aqui nessa tarde, que estão aqui na retaguarda, cada um foi resgatado. Cada um fizeram uma escolha. Se eu ficar com Jesus, eu vou ter vida melhor, mas a gente vai ter também dor, né? Se com Jesus a gente já passa dor, e sem Jesus? Né? Então o que acontece, meus irmãos? Aquele jovem, quando ele chegou lá no Hades, ele olhou para o céu, ele não olhou para outra direção, para baixo, ele ó. E a palavra de Deus não diz assim: levanto meus olhos para o céu, né? De onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e as terras e tudo que existe em cima dessa terra. Você que está aí a vizinhança, suspira. Quem deu para você? Deus. E o que é que você tem feito para Deus? Nada, né? Mesmo você sendo desobediente, Deus te ama, mas o salário do pecado é a morte. Se você morrer nesse pecado que você está, você já sabe que você vai para o inferno e ninguém quer ir para lá, né? A palavra de Deus lá em João 12, capítulo 46: quem não está na luz está na treva. Olha como a palavra é: quem não está na luz está onde? Na treva. E o que significa treva, Roberval? É viver nessa vida aí, nessa vida que Deus está dando oportunidade, não é, irmão Pedenés? E a pessoa não quer. Jesus está tirando craqueiro para falar dele. Jesus está tirando prostituta para falar dele. Jesus está tirando macumbeiro para falar dele. Jesus está tirando lésbica para falar dele. Se não tem quem fala, como é que vai ter quem ouça? E hoje em dia, meus irmãos, eu vinha conversando com o irmão Pedenés no carro, não foi, irmão Pedenés? O tanto de crente orgulhoso, meus irmãos. O tanto de crente soberbo. O tanto de crente que só quer ser e não vale nada. Se nós somos crentes hoje orgulhosos, nós vemos uma prostituta, nós não vamos lá, não damos um abraço nela. Assim como Jesus te tirou, ele também tirou. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se ele morreu por você que é crente, ele morreu também por aquele que não é crente. Se ele morreu por aquele que é uma prostituta, ele morreu por aquele que é macumbeiro. E você quer ser crente, e você não quer falar de Deus para aquele lá. Você quer se achar melhor. Hein? Por que você é melhor do que ele? Se ele tem uma alma e você também tem uma alma, sabe? Então por isso as pessoas hoje em dia estão falando muito mal de crente, estão dando motivo, porque as pessoas querem ser hoje orgulhoso e é crente. O que é que a palavra de Deus diz lá em Salmo 133? Olha como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Quer dizer que eu sou crente, eu sou amigo. Tem carinho, Perenés? Eu sou amigo só de Perenés. Então, meus irmãos, você que está aí do outro lado aí, né? Você que está numa casa do peixe aí, você que está num barco, você que está aí sentado, você tem a oportunidade de buscar Jesus, sabe? Porque Jesus me resgatou para pregar a palavra dele. Doa a quem doer. Eu prego a rosa, mas também prego os espinhos, né? Então aquele jovem, quando ele acorda lá no Hades, olha como é que ele diz: ô pai Abraão, tem compaixão de mim.
Olha como ele diz: tem compaixão de mim. E ele vive, por que ele não teve compaixão da vida dele quando ele estava vivo? Não é, irmão Pedenense? Né? Então, para isso, meus irmãos, para vocês que estão afastados, para vocês que ainda não se reconciliaram com Jesus, volta, né? Tem um louvor que diz assim, né? Volta correndo, né? O Pai te espera. A Bíblia fala, se eu não me engano é lá em Lucas 15, versículo 7, que tem alegria no céu quando um pecador se arrepende aqui na terra. Mais do que 99 justos. Olha como é que é, meus irmãos. Quando um pecador se arrepende aqui, debaixo desse céu, em cima dessa terra, tem alegria no céu. Os anjos fazem festa, né? Então, meus irmãos, por isso que quando esse jovem morre, esse rico, né, a palavra de Deus aqui só diz que ele era rico. E dinheiro não é maldição. Agora, se você se pegar o dinheiro, já se torna ídolo e maldição. Porque tudo nessa terra aqui, você não compra, é só sua salvação, mas tudo é comprado com dinheiro, né? Tem gente que compra até a amizade dos outros com dinheiro. Quando tu tem dinheiro, ele é teu amigo. Quando tu não tem mais, ele não é mais teu amigo, né? Então, meus irmãos, quando esse jovem chega lá, você pode pegar Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o 31. Você vai ver aquele jovem em tormento. Você vai ver aquele jovem dizendo assim: ô pai Abraão, tem compaixão da minha alma, Jesus. Tem compaixão de mim, Abraão. Aí Abraão disse para ele, disse: ó, quando tu estava lá na terra, tu teve tudo. Jesus também te ama, meu amigo. Tu teve tudo, mas esse aqui não. Mas ele era temente a Deus. Ele era servo de Deus. Então o que aconteceu? Ele disse assim: ô pai Abraão, mas aqui eu estou em tormento. Aqui eu estou gemendo. Aqui eu estou sofrendo. Olha o que ele diz lá mais para pai Abraão. Olha como é que é. Ele diz assim: ô pai Abraão, então mande que Lázaro ressuscita e vai lá dizer para meus irmãos, que eu tenho 5 irmãos e eu quero que eles não venham para cá. Olha como chega um ponto agora que a gente vai dar só uma paradinha aqui. Chega um ponto. Ele vivo, ele não pensou nele. Ele vivo, ele não pensou na família dele. Mas quando ele morreu, ele foi pensar na família. Quantos de nós, meus irmãos, que somos evangélicos, né? Nós olhamos nossos parentes por aí, jogados numa biqueira, né? Tem vezes nós olhamos um irmão nosso jogado numa biqueira, que era evangélico, que era da mesma linhagem, né? E tem vezes nós não quer lá dar um abraço. Tem vezes nós quer lá ser melhor, né? Mas olha como é que ele diz: manda, pai Abraão, alguém, Lázaro ir lá, né? Aí pai Abraão disse para ele, diz: não, quem está aqui não pode ir para lá, porque eu creio que ele queria ir para o céu. Agora olha o abismo bem no meio. E pai Abraão disse para ele, né? Não pode ir para aí, e quem está aí não pode ir para cá. Por causa de quê? Por causa que ele não tinha mais oportunidade. A oportunidade tinha se acabado. Então, enquanto você está vivo aí, meus irmãos, você que está escutando a voz desse humilde jovem, né, que Jesus tirou do crack, que Jesus tirou da maconha, para pregar a palavra dele, que você venha pensar: ô irmão Roberval, rapaz, se eu morrer hoje sem Cristo, é o inferno, é o Hades, é o lugar de sofrimento, é o lugar de tormento, e ninguém quer ir para lá. Eu creio isso. Quem de nós que estamos aqui já fritou um ovo, né? Quando aquele óleo daquele ovo cai em nós, que nós jogamos o ovo lá dentro, né? Que aquele óleo cai em nós, nós tomamos um pinote. E lá em Apocalipse fala que o fogo não apaga, o bicho não morre e a cama ainda é feita de gusano. Olha como é dolorido. Será se vale a pena caboclo trocar a eternidade no céu com Jesus e morar para a eternidade no inferno com Jesus, com o diabo? Mas a escolha está onde? Na nossa mão. A escolha está na nossa decisão, aí nosso coração. Coração da gente é terra que ninguém passeia. Tem gente que tem coração de pedra. Você prega a palavra e ele não está nem aí. Quer ver, missionário? Essa de blusa azul aí. Abre sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 4,
e versículo 6, 7. A senhora vai ler. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Não teve, meus irmãos, essa palavra que essa irmã leu de Gênesis, capítulo 4, versículo 6. Não teve um servo de Deus como Caim. Caim, todo dia Jesus falava como Caim. A gente vai já voltar lá para o jovem rico. Todo dia de manhã Jesus batia conversa com Caim. Caim, por que tu tá assim, Caim? Por que tu tá bravo, Caim? Por que tu tá irado, Caim? Né? E todo dia Jesus está lá conversando com Caim. Agora trazendo para nós aqui, só um minutinho para fugir um pouquinho da palavra que a irmã leu ali. Quantos dias nós não temos acordado? Quantos dias nós não temos dormido? Não é não, Bernardo? Quantos dias nós temos oportunidade de se confessar a Jesus, mas nós não quer? E tem gente que a gente vai pregar a palavra de Deus para ele e diz assim, já disseram para mim, olha, Roberto, eu tenho um lugarzinho lá no céu. Agora como? Se tu ainda não confessou Jesus como teu Salvador, né? O passarinheiro da nossa alma, ele está aí. Hoje nós estamos aqui na pedreira pregando a palavra de Deus, né? Mas aquele cara não quis saber de Jesus, não quis saber da palavra de Deus. O que aconteceu? Ele aconteceu matando Abel, né? E veio a humanidade cair em pecado. É nós. Nós somos um tipo de gente pecador que peca noite e dia. Peca no olhar, peca no falar, peca no andar. Mas Jesus nos perdoe. Por Satanás não tem mais jeito. Imagina, antes de nós ser evangélico, que crente até o diabo é. Crê que estremece, mas não obedece. Antes de nós ser evangélico, quantas vezes nós já pequemos? E depois de ser evangélico, crente orgulhoso, como eu falei ainda agora, é pecado. Ser orgulhoso é pecado, meus irmãos, né? Que vocês hoje, nós somos aqui na terra, nós somos o sal dessa terra e a luz do mundo, que nós já confessamos Jesus como nosso Salvador, né? Então Caim, ele não quis saber de Jesus e ele foi desobediente e matou o irmão dele. Olha o pecado que caiu em cima da costa dele, né? Olha o pecado, meus irmãos. E alcançou nós. Mas a redenção de Jesus, ela veio em seguida. Aquele que me confessar, né, e me aceitar, eu estarei nele e ele estará em mim. Olha como é a palavra de Deus. Aquele que se confessar a mim, com a boca confessar e com o coração aceitar. Não é não, varoas? Ele está em mim e eu estou nele. Agora aquele que não me confessar e não me aceitar e morrer sem mim, vai voltando lá para o Hades. E aí, meu irmão, vai voltar para o Hades, o jovem rico, né? Então ele disse para o pai Abraão: ô pai Abraão, vai lá, manda alguém falar para eles. Olha como nós estamos aqui. Nós saímos do nosso comodismo, né? As irmãs ali hoje domingo, né, podiam estar fazendo um cabelo, né, fazendo uma janta especial, os irmãos aí, né? Mas eles saíram de casa para pregar a palavra de Deus, né? Já evangelizaram, já tocaram o hino, né? O irmão aqui fomos buscar lá em casa, não é, meu irmão? Para quê? Para nós falar de Deus. Deus é amor, mas também Deus é justiça. E Jesus é fogo consumidor, né? Lá em Apocalipse fala, capítulo 21, versículo 8 em diante. O macumbeiro que ele não aceitar Jesus no céu, ele não entra. A prostituta que não aceitar Jesus lá no céu, ela não entra. O maconheiro que não aceitar Jesus e morrer lá no céu, ele não entra, né? O assassino que não se converter com Jesus lá no céu, ele não entra. Então por isso, meu irmão, nós temos que correr para Jesus, porque ele é a porta, ele é o caminho, ele é a vida, e sem ele nós não somos nada, não é, irmão Benedés? Né? Então por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui
pregando a palavra de Deus, que aqui Deus nos resgatou para pregar a palavra dele. Então esse jovem aqui, ele disse: pai Abraão, manda que Lázaro vai lá, né, no mundo do espírito, trazendo mais para o mundo da macumba. Quando as pessoas dizem assim: ah, pá, olha, o teu parente veio. Teu parente veio aqui e mandou tu fazer um tambor de crioula, bater para ele aí, 2 noites de festa para ele. É mentira. Aqui quem tem lá não sai, pai. Lá tá trancado. Não sai nem para a direita e nem para a esquerda. Vai esperar o dia do juízo, né? Então por isso, meu irmão, que a pessoa tem que escolher. Aí o que é que ele diz lá na frente? Ele diz: ó, eles têm Moisés, eles têm os profetas para falar. E aquele que tem ouvido, que ouça o que o Espírito Santo diz na igreja, irmão Diário, né? Cada um que toma aqui, meus irmãos, nós temos mais escolha, né? Você vai ver que esse jovem aqui, ele tinha uma grande escolha, mas ele não quis. Ele quis o quê? A riqueza desse mundo, né? A riqueza do mundo levou ele à condenação eterna. O luxo desse mundo levou ele à condenação eterna. Por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Nós estamos aqui falando da palavra de Deus, que aquele quer te tirar dessa condenação eterna, sabe? Então para isso você tem que confessar Jesus como o último e salvador da sua vida. Você que está aí nesse canto, você que está aí escondido, mas a palavra de Deus está chegando a você. Você que está aí, Deus está te olhando, que ninguém consegue se esconder dele. Pelo menos mais 2, né? Que hora é? Que hora é? Dá para ficar mais 2, né? Então, meus irmãos, é por isso que nós temos que saber de que lado nós estamos, de que lado nós vamos chegar no céu, né? Porque esse jovem aqui, ele tinha tudo para chegar ao céu. Com certeza alguém já te evangelizou, com certeza alguém já pregou para ti, mas tu tá com o coração de Caim. Mas só que tu ainda está vivo. Só que tu ainda está vivo, tu ainda tem oportunidade, né? Tu ainda tem oportunidade de correr para os pés de Jesus. Cara, que o dia de amanhã ele vai dar conta dele mesmo. Então você que está aí na sua casa, você que está aí do outro lado, pergunte para você mesmo: se eu morrer hoje, quem vem buscar minha alma? Quem vem buscar minha alma? Quem? Aqui na Bíblia eu vejo, né, que fala que quando um justo de Deus morre é os anjos. Agora quando é um ímpio, ele vai se encontrar num lugar, num bocado tenebroso. Sabe mal de quê, meus irmãos? Porque a escolha é nossa, a decisão é nossa. A decisão não é minha, a decisão não é do irmão Pedenés. Nós somos vasos. Nós somos vasos para levar a palavra de Deus ao coração que está quebrado, o coração que está contrito. Jesus te ama. Vem correndo, vem depressa, sabe? Então, meus irmãos, por isso que nós estamos falando de Deus, né? Eu sou um jovem, tenho 46 anos, mas se vou contar para vocês que eu já levei 27 facadas, né? Pessoa que era meu amigo, pessoa que comia no meu prato, fumava droga comigo, me furou todinho, sabe? Mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus, eu me encontro aqui em Porto Rico. Que antes que eu chegasse aqui em Porto Rico, a notícia já tinha chegado para a mamãe que era para ela fazer meu funeral, que o meu corpo ia chegar. Depois de uma semana depois, eu desço na Samica, dentro de Porto Rico. E todo mundo estava dizendo: Roberval, nós já estava esperando o teu corpo no caixão, cara. Eu digo: não, eu estou aqui vivo para a honra e glória de Deus. Então, meus irmãos, para muitos, Jesus tem dado oportunidade. Mas para muitos, não estão tendo mais oportunidade. Mas hoje, nessa tarde, hoje dia 13, né? 13/7/2025, Jesus está te dando uma oportunidade, né? Eu tenho uma chuchada aqui debaixo da minha goela. Era para matar um porco. Que mata um porco. Mata uma galinha. Mas eu estou falando, cara, que Deus teve misericórdia da minha alma. Então por isso, por onde eu vou, eu prego a palavra de Deus.
Digo que existe o céu e o inferno. Existe a salvação e existe a condenação. É você que escolhe de que lado você está. Eu estou fazendo a minha caminhada para me chegar lá. Sei que vai ter tribulação, mas eu quero estar chegando lá, papai. Mesmo com minha fezinha lá embaixo, mas eu quero me apegar com Jesus, que ele diz: na minha fraqueza, ele é minha força, né? Eu vou atrás, eu vou me arrastando, né? Eu faço nem como o cego Bartimeu, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas os discípulos de Jesus disseram: Bartimeu, te cala. Te cala, Bartimeu. Quando mais dizia para Bartimeu calar. Olha, vocês sabem que é uma coisa que eu acho interessante em Bartimeu. Vamos voltar para a gente enterrar lá no rio. Era que Bartimeu era cego, mas Bartimeu era aleijado das pernas. Bartimeu era cego, mas Bartimeu não era surdo. Bartimeu era cego, mas Bartimeu não era mudo. E vocês sabem o tanto de gente que hoje estão se fazendo de cego, vendo a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus e estão se fazendo de surdo. A palavra de Deus, mas estão se fazendo de mudo. E não quero saber de Deus, mas tudo de Deus eles querem. Ah, Jesus, abre uma porta de emprego para mim. Jesus abre. Sabe para onde ele vai que ele recebe o primeiro salário? Onde é que ele vai, irmão Pedenense? Jesus abre a porta de emprego para ele. Quando ele recebe o primeiro salário dele, ele vai no bar. Aí ele deixa lá. E Deus ficou de lado. Deus fica de banda, né? E a pessoa pede. Jesus abre a porta. E a pessoa esquece de onde Jesus, né? Aí ele pede, ele faz um pacto com o adversário da nossa alma. Olha, cara, se tu me der um carro, eu te dou alguma coisa. Ele pergunta logo: o que tu vai me dar? Eu quero a tua alma, né? Quer dizer que para Jesus, caboclo não quer dar, mas para o Satanás ele tem uns que tem dado até a alma para conseguir, né? Então Bartimeu não era nenhuma dessas coisas, ele só era cego. Mas quando ele se levantou, que ele escutou as marchas, um monte de gente andando, ele disse: apá, vem alguém aí. Ele se levanta e disse assim: quem que está vindo aí? Disse: era Jesus de Nazaré. Ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Manda o Bartimeu se calar. Mas de que nós temos se calado, não ter falado de Jesus? Nós somos melhores, meu irmão. Volta a mesma conversa. Toda vez que nós se cala, nós não quer falar para um drogado, nós não quer falar para outras pessoas que Jesus ama ele. Nós quer ser só para nós. Só para nós que nós quer pregar, só para nossa família e quem está lá no mundo precisando de uma palavra. Quem está lá na sarjeta precisando que nós vamos lá e resgate ele. Bartimeu teve atitude, mas alguém disse para Bartimeu: Bartimeu, te cala, que ele não vai te ouvir. O que é que ele fez? Ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. E aquela multidão que Jesus parou, né? Você pode estar aí no mundo da droga, você pode estar no mundo da prostituição, mas quando Jesus parar para conversar contigo, meu irmão, aquela multidão que te acusa, aquela multidão que te apera, vai ver Jesus trabalhar na tua vida, cara. Eu sou um desses. Eu sou um desses. Todo mundo dizia que eu ia morrer aos 22 anos. Todo mundo dizia que eu não ia chegar na faixa de 30 anos. Da minha própria família, com meus próprios parentes. Olha eu aqui com 46 anos pregando a palavra de Deus aqui na Pedreira. Tudo para a honra e glória de Deus, né? E Bartimeu se levanta e Jesus disse para o discípulo: traz ele até a mim, né? É o que nós temos que fazer, meus irmãos. O que o irmão Pedernés tem feito aí, ó. Saindo, né, com esse grupo aí, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, mulheres cantoras, homens pregadores, para pregar a palavra de Deus. Irmão Diário, que tem sempre contribuído, emprestando a casa dele, emprestando energia,
emprestando a porta do lado dele para pregar a palavra de Deus. Aí ele diz, Bartimeu, Jesus disse para Bartimeu, o que é que tu quer que eu te faça? Que eu possa ver. O que é que Jesus disse para ele? Vai, a tua fé salvou você, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Eu tenho fé, se eu tiver com minha bolsa cheia de dinheiro, eu tenho fé no meu dinheiro. E se meu dinheiro acabar, né? Então por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui nessa tarde para falar de Deus, para falar do Deus que resgatou cada um de nós que estamos aqui, né? Que nós não éramos merecedor, né? O nosso destino era o inferno, mas Jesus, Deus, teve compaixão da nossa alma e mandou o filho dele para cá, para a terra, né? Para quê? Para morrer no meu e no teu lugar, para não dar vida e vida com abundância. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Agora vamos voltar lá para o jovem rico. Que dia ele vai ressuscitar? Né, meu Padre Nessa? Ele vai ressuscitar para a grande tribulação, né? A Bíblia não fala, mas naquele grande dia, meu irmão da Sorá, aquele grande dia, aquele corpo daquele que está lá no cemitério dormindo, que crente não morre, crente dorme. Naquele grande dia Jesus vai levantar eles primeiro, e quem morreram sem Cristo vai ficar lá, né? Aí o dia do julgamento, Jesus vai levantar aquele que está sem Cristo lá, vai pegar a alma dele que está lá no Hades e vai fazer assim, ó, alma, corpo e espírito, e vai lançar para onde, minhas irmãs? Ele vai lançar no inferno, com corpo, alma e mente. Nós vamos ver que esse jovem rico, ele estava lá, mas ele estava com a mente. Que ele pensou aonde? Ele pensou logo na família dele. Então ele estava lá com a mente. Lá ele estava com o coração lá. Mas ele estava onde? No lugar de tormento. Porque ele teve oportunidade e ele não quis. É como hoje. As pessoas têm oportunidade, mas preferem dizer assim, eu quero viver minha vida. Você tem livre-arbítrio, né? É como aquele jovem estava lá. Ele estava com a mente e o coração, que ele se lembrou dos irmãos, ele se lembrou da família dele, para não ir para lá. Quantos têm se esquecido que existe um céu e tem um inferno? Quantos têm esquecido que tem a porta estreita e tem a porta larga? Quantos estão vivendo a vida do jeito que quer? A vida é minha, eu faço o que quero. Você tem livre-arbítrio. Mas naquele grande dia que Deus te chamar durante o trono, você vai ter que escutar. Então é para nós, meus irmãos, que somos evangélicos, Lucas, Mateus, capítulo 7, versículo 23. Quando Jesus dizer, te afastai de mim por fogo eterno, que não te conheço. O que é que a pessoa vai fazer? O que é que a pessoa vai dizer? Eu tive oportunidade, mas eu não quis. A decisão foi minha. E Jesus está lá te esperando. Jesus está te esperando hoje. Jesus está te esperando amanhã. Que o dia de amanhã vai dar conta dele mesmo. E se você morrer hoje, sem Deus, quem que vem buscar a tua alma? Meus irmãos, que eu fico mais pensando naquele jovem, ele dizendo, tem compaixão de mim. Olha ele dizendo, papai Abraão, tem compaixão de mim. Sabe? O que eu acho mais doído, meus irmãos, que ele estava lá com alma, coração e mente. Que nessa tarde você abra o seu coração para Deus e veja o livramento que Deus já deu para você. Veja o que Deus já fez por você. Eu vou encerrar, irmão Belenense. Veja o que Deus foi rasgado naquela cruz. Veja que Deus foi crucificado naquela cruz. Deus foi moído, Deus foi rasgado por amor de mim e amor de você. Você é uma alma preciosa para Deus. Você aí dentro de você tem um coração que bate, mas um dia ele vai parar. Um dia ele vai parar. E se você estiver sem Deus, meu irmão, é sofrimento, né? Então, meus irmãos, aqui a gente encerra essa palavra nessa tarde. Todos meus amigos que escutaram essa palavra de Deus, Deus te ama.
Deus está te esperando, a tua decisão, a porta do céu ainda continua aberta, mas um dia ela vai se fechar, né? Um dia ela vai se fechar, e que você venha escolher estar do lado de Deus, o dia que ela se fechar, né? Então por isso, meus irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade dele me der hoje, de estar somando com esse grupo, eis aqui, e trazendo a palavra para meus amigos. Se eu era amigo de vocês antes, meus amigos, agora eu sou mais amigo de vocês. Eu quero que Deus também resgate vocês, para você fazer a mesma coisa, o ID. Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante. Ide pregai o evangélico a toda nação, povos e língua. Aquele que crê e se batizar, de Leão, será salvo. E aquele que não crê e não se batizar, estará condenado. Então, meus irmãos, vocês têm a escolha. Meu amigo Lelé, né? Meu amigo Lício, né? A escolha está na mão de vocês, meus amigos. Venha depressa, volta correndo. O Pai te espera. O Pai também tem boas coisas para ti. Mas volta correndo, meu amigo. Sei que tu tem pensado bastante nas tuas caminhadas. E Jesus te ama, todos vocês, tanto esse que vem nessa bicicleta, quanto aquele que está lá embaixo. Jesus ama vocês. Bora se reconciliar com Jesus, não bora? Bora voltar para a casa do Pai? Ele continua esperando vocês de braços abertos, meus amigos. Então, meus irmãos, eu agradeço, irmão Pedernés, que Deus continue lhe abençoando poderosamente. Todas vocês aí, as missionárias levitas de Deus, que vocês são mulheres de Deus. Essa mulher ali, quando cantou